Quadro Você é um Sucesso em Debate. Hoje com a presença do Sidney Bauman, que é empresário e proprietário da Quality, que inclusive é patrocinador aqui do nosso programa, desde quando o programa começou, né, Sidney? É um empresário que sempre acreditou aqui no nosso programa. Obrigado pela sua... E também é consultor empresarial e professor universitário e membro do Sind Lojas, que é o Sindicato Lojista. Estamos também com o Emmanuel Júlio, que é da Conexão Oeste Produtora, cheio de projetos, né, Júlio? 2014 promete, muita coisa vem aí pela produtora. Segundo semestre, né? É. E agora nós estamos com o tema Copa do Mundo. Um tema... nós vamos ter a Copa, o início da Copa agora, quinta-feira, daqui a 2 dias. E o Brasil... por excelência, é o país do futebol, o mundo vai ficar de olho no Brasil, é o maior evento do planeta e muitas coisas estão por acontecer, como por exemplo, fala-se muito de que vai ter manifestações populares, a gente vê matérias, né, no telejornal, que a polícia está se preparando, a polícia de São Paulo, do Rio já comprou, é igual o Robocop, os soldados, né, tem proteção para olho de cavalo, rapaz, a polícia está preparada para uma batalha. E o que vocês acham? É necessário ter manifestação? Daqui a pouco a gente vai querer saber também a ideia de vocês sobre os resultados dos jogos, mas agora eu queria conversar sobre essa questão das manifestações. O que vocês acham? É necessário? Manifestar é possível, desde que se use o bom senso. O meu ponto de vista é que algumas pessoas, influenciadores, principalmente com interesses políticos, estão levando pessoas inocentes ou pessoas que têm assim, menos conhecimento a fazer essas manifestações. Porque se parar para ver, boa parte delas nem sabe por que está lá, né? Assim como no tempo do Collor, os caras pintados, assim como em outros momentos, muitas pessoas são induzidas por pessoas que têm interesses obscuros, né, que têm interesses próprios, a fazer esse tipo de coisa. Queimar ônibus vai resolver o problema da Copa? Quebrar bancos vai resolver o problema do Brasil? Com certeza não. Então, pessoas mal intencionadas acabam levando pessoas, né, com pouca inteligência a fazer essas manifestações. Eu espero e creio que aqui na cidade de Santarém nós não tenhamos isso, porque não há necessidade. E Júlio, você acha que a Dilma vai levar uma vapada, não? A Dilma não vai na abertura. Não, claro que não vai. Claro que não vai. Paulo, é o seguinte, olha só, eu gosto de futebol, torço pelo São Paulo, eu gosto de olhar o futebol friamente, né? Então, o que é que eu vejo? Eu vejo que o evento é sensacional, nós temos uma chance grande, teoricamente, de adiantar o entendimento do mundo em relação ao Brasil. Seria uma oportunidade impressionante de nós causarmos uma grande impressão, só que eu acho que isso não vai acontecer. Não vai acontecer porque ninguém é mais besta, né? Existe uma cartilha internacional dizendo, quando você chegar no Brasil, você faça isso, isso e isso. Não faça isso, isso e isso. E o item principal lá em cima diz o seguinte, cuidado que você pode ser roubado a qualquer momento. Entre as dicas que lhes dão para o turista que vem para cá para o Brasil. Isso conota a falta de segurança, né? Exato. Então, olha só, né? O país vive hoje, olha só, do Egito para cá, o que aconteceu no Egito, com o advento das redes sociais, que destituíram quase que na força o então presidente e tal. Aquela fórmula se irradiou para o mundo inteiro e o Brasil copiou aquilo na íntegra, né? Na íntegra. Então é o seguinte, esse país, na minha maneira de ver, vai arder em chamas, né? Porque se a manifestação acontecesse de forma ordeira, o que deve acontecer sempre, por uma causa que deve ser justa, acontece o seguinte, que por trás dessas manifestações existem desordeiros, vândalos e incendiários. Existe uma corrente que diz o seguinte, que o crime organizado vai atuar durante a Copa do Mundo. Então, imagine se isso acontecer. Isso é possível acontecer? Claro que é possível. Os indícios nós vemos aí todos os dias. Quem liga a televisão dá até medo de ligar a televisão. Esse país vai mostrar todo o seu despreparo, Paulo. O Brasil vai vender uma imagem péssima na Copa do Mundo. Eu queria colocar 3 elementos no debate, que é o seguinte. Primeiro, a perca da paixão um pouco pelo futebol. Uma vez, outro dia eu estava assistindo a televisão e um comentarista muito consagrado, ele disse que ele ficou impressionado quando o Brasil perdeu a última Copa. E ele saiu
e achava que ia encontrar o país como em 82, que ninguém teve coragem de sair de casa. Verdade. Eu sou vítima dessa época. Ele disse que ninguém teve coragem, ficou assim, depois que o Brasil perdeu. E ele, quando o Brasil perdeu. Nós filmamos depois daquela Copa. E agora, recente, quando o Brasil perdeu a Copa, ele disse que ele foi para um restaurante, estava lotado, todo mundo se divertindo, os carros andando, parece que não aconteceu nada. Então ele disse assim: aquela grande paixão se acabou. O segundo elemento para avaliação foram as grandes obras dessa Copa, né? Faraônicas. Né? Estádio em Manaus que não tem nem futebol, né? Tradicional, quando em Belém tem um futebol tradicional. E o terceiro fato é a pobreza, né, que a gente encontra, problemas em pronto-socorro, problemas com segurança, problemas realmente sérios na massa. Então, esses 3 fatos é o que eu queria colocar para vocês avaliarem. Né? O que você acha, Cid? Do meu ponto de vista, o futebol é uma paixão nacional. O Brasil ganhando, perdendo, as pessoas vão continuar torcendo para os seus times, São Paulinos ou vascaínos ou flamenguistas, as pessoas vão continuar torcendo. Porque digamos assim, o esporte das massas. Agora, é um problema, porque durante esse período da Copa, que é um mês, a gente percebe assim, que a produtividade cai muito nas empresas. Nas indústrias, as indústrias param. As empresas comerciais, praticamente não há fluxo, né, das pessoas nas lojas normais, fora as lojas que trabalham com artigos esportivos ou comidas e bebidas, mas as outras acabam tendo uma redução muito grande nas suas vendas, porque as pessoas se preocupam com o festejo, se preocupam com o momento do esporte e esquecem até mesmo das suas obrigações, das suas contas para pagar. Então isso comercialmente é muito ruim, é extremamente pernicioso, ela acaba trazendo mal para o comércio. Mas, né, é o esporte das massas, das populações, não tem como reverter. Em relação aos investimentos, às obras faraônicas, né, que se justificam ou não, isso é uma questão de estratégia governista, é até uma questão assim até de interesses políticos. Faz um estádio grande em Manaus ou em outro lugar, entretanto, isso é uma questão até de articulação política, né, os lobbies que a gente percebe muito a nível na esfera estadual e federal, acabam fazendo com que coisas estranhas para a população normal acabem ocorrendo. Mas isso é uma coisa que nós não temos como interferir. Mas, comercialmente falando, o que eu percebo, para a rede de varejo, para o pessoal que trabalha no dia a dia, né, nas suas lojas, o período da Copa é um período de baixíssima venda. E que, além das enchentes, das águas, muitos terão que talvez reduzir seu quadro funcional ou até mesmo dar férias, né, porque nesse período é muito baixo. Nós mesmos, na nossa empresa, no horário do jogo do Brasil ou de jogos importantes, principalmente quarto, final e final, a gente não vai abrir, porque não tem fluxo, não tem cliente, não tem movimento. O que está se vendendo para o mundo, né, aqui dentro mesmo, com os investimentos que foram feitos, né, e tal, não fizeram aquilo que era para fazer também, que era hospitais, enfim, para melhorar esse aparelhamento das cidades, o que está se vendendo é uma coisa muito fora da realidade, né? Arenas suntuosas, e quem está promovendo tudo isso são muitas vezes clubes falidos, né? Você vê, por exemplo, você citou como exemplo a Arena de Manaus, a Arena da Amazônia, né? A média de público do Campeonato Amazonense é de 500 pessoas por partida, né? Que tipo de utilização tem a do Pantanal, a do Pantanal tem um futebol expressivo, né? Esse problema está acontecendo na África do Sul com as arenas. Tirando a Soccer City, que é a principal, o resto todas estão com problema para se manter. E Brasil, falar em Brasil, vocês estão acreditando que vai dar Brasil nessa Copa? Não acredito. Veja só, outro dia eu vi um depoimento do Cajuru, ele dizendo o seguinte, que para ele o Brasil vai ganhar a Copa. Eu vi isso no Facebook. Fiz uma postagem, né? E assim, eu disse porque é o seguinte, porque o investimento foi feito tão forte. Que é como se tivesse comprado o título. Porque é o seguinte, o governo brasileiro tirou da FIFA isentou a FIFA de pagar impostos, né? Que nos outros países, na Alemanha, por exemplo, no Japão, na Coreia, tiveram que pagar. Aqui não pagaram nada. Quer dizer, segundo o Cajuru, a contrapartida seria a facilitação para que o Brasil ganhasse. Dentro de campo, sinceramente, eu não acredito muito não, viu, Paulo? Olha só, na Copa do Mundo de 1950, um negócio interessante que eu vi isso num documentário. No jogo final contra o Uruguai, os jogadores do Brasil praticamente não almoçaram, porque era
Isso não acontece mais hoje, né? Mas olha só, era tanta gente para fazer fotografia, os políticos, né? Que eles não tiveram tempo de ter a preleção, não puderam almoçar direito, né? Outro dia, no início dos trabalhos da seleção brasileira, agora, o Luciano Huck chegou lá e interrompeu o treinamento. Todo mundo viu isso. As televisões mostraram. Isso aí mostra o tipo de assédio que a imprensa vai fazer, que pessoas importantes vão fazer para um minuto qualquer, um tempo qualquer, porque a Copa no Brasil. O país sede sempre ele é, digamos assim, o preferido, né, a ganhar o título. Entretanto, a qualidade dos nossos jogadores é que talvez seja uma dúvida, né? Se efetivamente foram os melhores escolhidos ou se foram escolhidos a dedo por interferência de A, B ou C. Agora, o que eu vejo é que os outros países vêm com muito mais gana, vêm com muito mais vontade de ganhar a Copa do que às vezes até o próprio país sede. O marketing esportivo é extremamente voraz. O que se percebe, como o Júlio comentou, se percebe muita encenação, se percebe muita coisa dentro dos campos, né? Neymar é estrela total e os outros. Neymar não vai fazer a Copa sozinho, tem mais 10, né? Tem mais 21, ou seja, tem toda uma equipe por trás. Mas o que eu percebo é que grandes emissoras com interesses em ganhar muito de audiência, de ganhar muito, né, fazem um grande auê em cima disso e acabam esquecendo a parte técnica. Será que efetivamente eles estão treinando o que deve ser treinado? Ou eles estão parando para tirar foto e para posar e para falar com o apresentador A, B ou C? Mas a gente vai ver essa Copa aí, torcendo para que a gente possa ser campeão, né? Afinal de contas, nós temos esse amor, mas o que se percebe é um grande jogo, um grande circo, né? Marqueteiro, no lado futebolístico, né? Grandes interesses por trás disso. Agora, Júlio e Sidney Bauman, muito obrigado pela presença de vocês, foi muito proveitoso hoje o debate, os temas foram bem quentes, né? Mas eu creio que o telespectador formou uma opinião, nosso objetivo aqui é justamente esse, lhe ajudar a formar uma opinião. Muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado também, sempre é um prazer muito grande participar aqui nessa mesa tão conhecida nos lares de Santarém. É um prazer também, e até mesmo estar chegando ao lado desse seleto público. Parabéns.